Só dando continuidade à aula de silvicultura, falar um pouquinho do histórico da eucaliptocultura no Brasil, né? Cultura de eucaliptos no Brasil. Bom, o eucalipto foi introduzido no Brasil em 1868, no Rio Grande do Sul, como planta ornamental, como cultivo com visões financeiras foi a partir da década de 1903, com o Edmundo Navarro de Andrade. Comentei no material anterior que ele criou o horto florestal de Rio Claro, onde tem espécies introduzidas desde essa época. Então tem eucalipto lá de 1903, 1905. E esses eucalipto era para suprir a necessidade da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, seja para carvão, né, lenha para queimar a caldeira das máquinas de a vapor, ou para construção de dormentes, fazer dormentes para a construção das estradas. Em 1950, começou um grande incentivo a plantio de eucalipto para fornecer matéria-prima, em 1950, para fornecer matéria-prima para as indústrias de celulose. E a partir da década de 60, eucalipto para siderurgia. Então, o governo decidiu investir em siderurgia, e a siderurgia precisava de carvão para os alto-fornos. Então, como eu falei no material anterior, o minério de ferro ele precisa ser aquecido para virar ferro, e o carbono do carvão acrescentado transforma em aço, que é um material mais flexível, menos quebradiço do que o ferro. Na década de 70, 80, que foi o começo, o eucalipto ele tinha 17 a 30 metros cúbicos, 17 metros cúbicos por ano de crescimento, isso era muito baixo. Hoje em dia chega a 50, 60 tranquilamente, e isso com melhoramento. Nas décadas de 90 para frente, o Brasil se tornou referência em silvicultura de eucalipto. O Brasil hoje é o maior produtor de eucalipto do mundo, né? Para celulose principalmente, a gente vai ver. E de onde vem o eucalipto? Originalmente o eucalipto é da Austrália e Indonésia. Então essa ocorrência na Austrália e na Indonésia, região da Papua Nova Guiné, Indonésia, Nova Zelândia, é natural. Então, e áreas de plantio no Brasil, África do Sul, Europa e Estados Unidos. Percebam-se, ao selecionar espécies, a gente pega muito em relação à latitude. Então, o eucalipto para o Brasil, ele vai ter espécies de eucalipto que se adequam ao Brasil de forma geral. Então, ao escolher espécies para o norte, por exemplo, eu vou escolher espécies de eucaliptos de ocorrência mais na Indonésia, por exemplo. Os eucaliptos do sul da Austrália vão ser bons para a região sul do Brasil, tolerantes a frio, geada e etc. Então, como que se deu essa evolução do setor na silvicultura brasileira? Principalmente devido aos incentivos fiscais. Então, em 1965, a área plantada era de 500 mil hectares. Depois da política florestal, o que é o incentivo, principalmente incentivos fiscais, o governo prestava dinheiro a baixíssimos juros, desde que fosse para plantar floresta. Então teve muita mutreta, né? A pessoa pegava o dinheiro, plantava meia dúzia de pé de eucalipto na área e usava o dinheiro para outras coisas. Aconteceu muito. Mas desenvolveu-se a indústria florestal. Então a área plantada já passou a 6 milhões de hectares. Então foi mal feito no começo, mas foi. E quem fez bem feito hoje está rico. Basicamente isso.
De 87 a 90, políticas conservacionistas. Então já não tem mais incentivo fiscal e algumas questões, reposição obrigatória. Se você é da siderurgia, então as indústrias siderúrgicas obrigatoriamente têm que repor todo o carvão que consome. Então eles têm que fazer plantios. Primeiro ponto, né? De 90 a 99, houve uma desconexão da política ambiental e reflorestamento. Então, teve a Rio 92, criação do Ministério do Meio Ambiente e alterações do Código Florestal para tornar tudo mais ecológico, né? De 99 a 2006, Secretaria de Biodiversidade e novas linhas de financiamento para pequenos produtores. A área plantada já era de 5,67 milhões de hectares. Pensando nessa evolução, o que foi preciso desenvolver? Na década de 60 e 70, que é o começo, como conseguir semente, como produzir muda, como preparar terreno, qual espaçamento, qual adubação, com quanto tempo cortar. Então eram demandas dessa época. E isso, pessoal, se eu for introduzir em massa alguma outra espécie florestal, eu preciso pensar em tudo isso de novo. Para eucalipto já tem. Mas, por exemplo, até pensando em espécie que já está relativamente desenvolvido, o mogno africano. Mas eles tiveram que buscar semente e aí passar a trabalhar com melhoramento também. Então, melhoramento, como produzir muda, como preparar solo, espaçamento, adubação, idade de corte, etc. Na década de 80, já estava colhendo. Então, o que era a preocupação? Reforma de curvamento. O que eu faço? Eu corto e deixo brotar, eu planto de novo. Como que eu faço para poder fazer o plantio, já que tem os tocos? Então, tudo isso eram dúvidas. Depois a gente vai descobrir o que eu vou comentar com vocês como é feito, né? Mapeamento de solo, reintrodução de espécies de procedências, escolher as melhores, né? Preocupação com conservação do solo, por quê? Maquinário de colheita florestal é muito pesado. Então, são maquinários muito pesados que vão compactar mais o solo. Uso de áreas marginais degradadas. Então já começou a se pensar em uso de terras mais baratas. Por quê? Porque o eucalipto não exige tanto em relação a solo e água, né? Propagação vegetativa. Começou na década de 80 a fazer clonagem. Na década de 80 também, 90, passou-se a não trabalhar mais com saquinho, trabalhar com tubete. Hoje em dia já também trabalha com outras tecnologias que não tubete. Da década de 90 para frente, mecanização de colheita, uso múltiplo da madeira, manejo florestal sustentável, ou seja, conservando, APP, reserva legal, modelos de simulação de crescimento, pensando na microbacia como unidade de planejamento para conservação, controle biológico de pragas e doenças, certificação florestal, sensoriamento remoto e por aí vai. Então, evoluiu. Depois da década de 90 para frente, também se pensou em, por exemplo, monitoramento, qualidade da madeira. Isso é interessante porque até pouco tempo atrás você fazia o melhoramento para ganho em volume. Porém, por exemplo, para o pessoal que trabalha com carvão, eu também preciso, por exemplo, de densidade. Então, hoje em dia, eu tenho escolhido materiais mais densos
que vai dar um carvão de melhor qualidade, e aumentando o volume disso. Então, eu estou pegando, retrocedindo em relação ao volume e melhorando o volume com densidade. Outra coisa, seleção para pragas e doenças, materiais resistentes. Hoje se trabalha no melhoramento com os mini jardins clonais indoor. Se você pensar em melhoramento tradicional, pensar num milho, você vai polinizar. Então o melhorista vai pegar o material X e polinizar o material Y, não é? Eucalipto também. Porém, o milho tem 1,5 m de altura, 2 metros. Quantos metros tem o eucalipto? Então, inicialmente era muito difícil. Hoje em dia, o que se faz? Você trabalha em vasos. Então, você tem uma enxertia. Então, você enxerta o material que você quer. Então, você trabalha com material enxertado. Enxertia vai diminuir tempo de produção de fruto, né? E porte. Então, você trabalha com esse material enxertado e, além de tudo, você ainda utiliza hormônios para favorecer florescimento. Então, você faz uma floração forçada e aí você tem sementes melhoradas. Então, esse é um processo para o melhoramento florestal ser menos trabalhoso hoje em dia. Além disso, pinos trabalha com micropropagação, embriogênese somática. Por quê? Com pinos não se trabalha com estaquia. Eucalipto, você tem eucalipto, você clona ele através de microestacas. Você tem um novo indivíduo com o mesmo material genético da planta mãe que é superior. Pinos não faz isso. Pinos você faz uma desdiferenciação do material genético. Hoje em dia tem sido feito sementes. Então você faz um embrião, envolve isso com material gelatinoso e você planta. Então você tem uma semente que é, na verdade, um clone de outro material. Para pinos é muito mais complicado, né? Além disso, o eucalipto já tem o seu genoma completamente transcrito, né? E, além disso, novos modelos de produção, sistemas agroflorestais. Então, hoje em dia, com avanços obtidos, banco de germoplasma de eucalipto, redução de custo de produção, temos uma produtividade em escala industrial, principalmente para celulose e para carvão. Quebramos diversos paradigmas sobre florestas cultivadas, consegue-se conservar biodiversidade, tem-se uma diversidade de produtos muito grande, uma silvicultura de precisão e uma eficiência competitiva muito grande, porque o Brasil ele tem sol o tempo todo. E sustentabilidade, essas grandes empresas elas trabalham com sustentável e têm bastante lucro. Então, muito pensado, né? Quanto maior, mais fica em cima em relação a essa parte ambiental, na verdade. Bom, e o que se pensa da eucaliptocultura até 2040? Para começar, começou na região sudeste e um pouquinho do sul, essa indústria. No 80 para 90, migrou para o sul da Bahia, Espírito Santo da Bahia. Tem um grande polo, principalmente de celulose. O maior produto florestal hoje é a celulose. Na década de 2000 até 2010, migrou para o extremo sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Essa indústria. Por quê? Sempre buscando ocupação de novas terras. Migrou, assim, ainda tem no sul da Bahia. Só expandiu a produção.
Ao expandir a produção, vai expandir para onde? Aqui já está cara a terra, então vamos para o sul que está mais barato. Regiões de areia, regiões onde tinha pastagens, por exemplo. E hoje, nós estamos no centro-oeste, então Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, as maiores plantas de produção de celulose do Brasil, do mundo, estão em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Porém, o futuro está aqui. Maranhão, divisa com Pará, Tocantins, por quê? Nessa região, a produção de eucalipto principal para celulose ou carvão para siderurgia. Se eu tenho necessidade de carvão para siderurgia e as minas de Minas Gerais estão se esgotando, nós temos uma fonte muito rica de mineração no Pará. Então, só que o Pará é a área a reserva legal na Amazônia, então na região do bioma amazônico é 80%. Então, eu posso desmatar completamente só 20%. Não é viável plantar eucalipto. Por isso que as indústrias vão ficar nesse limiar aqui, entre o Pará e o Maranhão. Por quê? O minério vem do Pará e o eucalipto vai vir do Maranhão. Então, essa é um novo local para crescimento da indústria de produção de base florestal.